Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, estejam acompanhando. Como primeira dica, pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações, tudo bem? E sempre que for possível, turma, faça o print da tela, para você passar essas informações, tabelas, gráficos, equações, vocês passarem essas informações para os seus cadernos e assim vocês vão continuar os seus estudos. Tudo bem? Vamos para a nossa aula? Bom, estamos no conteúdo de funções químicas, especificamente em ácidos. Então, já trabalhamos a questão da dissociação, ionização, também o conceito de ácidos. Bom, e na nossa aula de hoje, nós vamos apresentar algumas propriedades dos ácidos e também vamos apresentar para vocês alguns ácidos muito importantes que estão presentes no nosso dia a dia. E a gente vai fechar com algumas questões. Tudo bem, turma? Vamos começar? Bom, popularmente, a palavra ácido está associada a um líquido fumegante e corrosivo que é extremamente perigoso. Entretanto, nem todos os ácidos são assim. Muitos ácidos, por exemplo, fazem parte da nossa alimentação. Quando você vê ácidos em filmes, na novela, em seriados, né, normalmente ele está em um recipiente, ele é colorido e está soltando uma fumaça, soltando vapores. E que se esse ácido for atingir a sua roupa, ele vai corroer. É verdade isso? Bom, existem ácidos fortes. Então, em parte, é verdade. Existem muitos ácidos fortes. E na nossa aula nós vamos apresentar alguns ácidos fortes, que são corrosivos, podem gerar queimaduras em contato com a nossa pele. No entanto, existe também uma série de ácidos que são classificados como ácidos fracos e que não vão fazer nenhum dano à nossa pele, à nossa saúde. Muitos ácidos a gente tem contato na nossa alimentação. Olha só, existem as frutas cítricas, a laranja, a acerola, que nessas frutas cítricas nós temos o ácido ascórbico, a vitamina C. O molho de tomate, o tomate também apresenta essa vitamina C. Então, o ketchup utilizado, ali contém um ácido e não vai gerar nenhum dano à nossa saúde. O vinagre usado no tempero de saladas também é um ácido fraco, então não vai gerar também nenhum problema. Então, existem ácidos fortes e existem ácidos fracos. E esses ácidos fracos são muito utilizados na alimentação. Tudo bem? Bom, algumas propriedades dos ácidos, turma. Uma delas é a ação sobre indicadores. Então, indicadores são substâncias que mudam de cor em função do meio ser ácido ou básico. Uma solução ela pode ser neutra, vamos já comentar sobre isso. A solução ela pode ser ácida, também a solução pode ser básica. Então, existem substâncias que vão mudar de cor em função do meio, ser ácido, neutro ou básico. Essas substâncias são chamadas de indicadores. Bom, existem vários tipos de indicadores. Agora, quero citar um em particular. Se a gente fizer o extrato do repolho roxo, ou seja, pegar o repolho, cortar, colocar esse repolho para ferver, colocar na água e colocar para ferver, em seguida filtrar, esse filtrado ele funciona como um indicador. Então, na presença do meio ácido, a sua coloração ela vai variar de um violeta, de um roxo, a um vermelho. E se a solução, o meio for básico, vai variar de um verde até um amarelo. Então, com base nessas mudanças de cor, a gente percebe se ali é um meio ácido ou um meio básico. Falamos em uma forma de classificar também, de identificar esse meio, se é ácido, neutro ou básico,
é por meio do pH. O pH, ou potencial hidrogeniônico, é uma ferramenta que vai nos indicar a acidez ou a basicidade da solução. E é uma escala, varia de 0 a 14, onde o meio, né, o 7, o pH 7 representa um meio neutro. Valores abaixo de 7, nós vamos ter um meio ácido, e valores acima de 7, vamos ter um meio básico. Então, a escala de pH também é uma outra ferramenta que nos permite a classificação da solução em ácida, neutra ou básica. Uma outra propriedade dos ácidos é a sua interação, a sua reação com os metais. Então, os ácidos eles reagem com os metais e, ao reagirem, produzem o gás hidrogênio e um sal desse metal. Eu trouxe para vocês aqui na tela o exemplo de uma reação. Então, nós temos um metal, no caso é o zinco, Zn, reagindo com o HCl, o ácido clorídrico. Então, essa reação vai produzir um sal, que é o ZnCl2, o cloreto de zinco, mais o gás hidrogênio, né? Na figura, você percebe um borbulhamento. Esse borbulhamento nada mais é do que a produção, a liberação do gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio ele pode ser recolhido. No entanto, ele é altamente inflamável, né? Então, se ele for recolhido, tem que ser manuseado com extrema precaução, com extremo cuidado, porque ele é muito explosivo. Falando das propriedades, agora nós vamos entrar nos principais ácidos presentes no nosso cotidiano. Ácidos é uma gama de substâncias enorme. Então, existem muitos tipos de ácidos. No entanto, alguns apresentam grande aplicação, né? Grande aplicação. Então, a gente vai encontrar esses ácidos no nosso cotidiano. Então, vamos falar de alguns desses ácidos. Bom, primeiro deles, o ácido fluorídrico, o HF. Nas condições ambientes, ele é um gás incolor que tem característica de corroer o vidro quando em solução aquosa. Por esse motivo, em laboratórios, ele deve ser guardado em frascos de plástico. Então, ele ataca o vidro, mas não ataca o plástico. É usado para fazer gravações em cristais e em vidro. Nos automóveis, né, no vidro dos automóveis, então existem uns números, letras e números, que representam o chassi, né? É a identidade daquele automóvel. Bom, essa marcação ela é feita com o ácido fluorídrico, porque ele ataca o vidro, a sílica. Bom, um outro ácido muito presente no nosso cotidiano é o HCl, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele consiste no gás cloreto de hidrogênio dissolvido em água. Só lembrando, para arrênios, ácido é toda substância que, quando dissolvida em água. Então, para arrênios, o ácido ele precisa estar dissolvido em água. Tudo bem? Bom, ele impuro, ou seja, não sendo 100% o HCl, ele é conhecido como o ácido muriático, muito utilizado na limpeza das casas, né, do chão, para retirar excesso de gordura. Então, ele impuro, ele é conhecido como ácido muriático. Então, ele é muito utilizado na limpeza de pisos e em superfícies metálicas. Mas se você observar a figura que aparece na tela, nós temos a figura do nosso estômago. E você já deve ter ouvido falar no suco gástrico. O suco gástrico, né, é um líquido presente no estômago, que ali basicamente é o ácido clorídrico. Então, o início da digestão acontece ali justamente no estômago, pela ação do ácido clorídrico. É um ácido. Então, se a gente, na nossa alimentação, se nossa alimentação ela for rica em substâncias ácidas,
por exemplo, refrigerante, nós vamos estar aumentando a acidez daquela região. As paredes do estômago, elas já são preparadas para essa acidez, porque lá tem o suco gástrico. No entanto, se a gente ingerir mais ácidos, então vai gerar uma hiperacidez, que vai ser aquela queimação no estômago, que pode evoluir para uma gastrite, que pode evoluir para uma úlcera. Para combater essa hiperacidez, a gente vai tomar um antiácido. Tudo bem? Bom, mais um ácido presente no nosso cotidiano, o ácido sulfídrico, de fórmula H2S. Ele é um gás venenoso, incolor, formado na putrefação de substâncias orgânicas naturais que contêm enxofre, sendo responsável em grande parte pelo cheiro de ovo podre. Ok? Mas na figura nós temos a presença de um gambá. O gambá, quando se sente em apuros, em perigo, ele vai exalar uma substância, ele vai produzir uma substância que tem um cheiro horrível, né, justamente para espantar o predador. E essa substância exalada pelo gambá é o ácido sulfídrico. Mais uma substância, o ácido cianídrico, o HCN. É o nome com que se indica uma solução aquosa do gás cianídrico, que ele é incolor, com cheiro característico de amêndoas amargas. Por ser muito venenoso, esse gás é utilizado em câmara de gás. Nos Estados Unidos existe a pena de morte e uma dessas situações é a utilização da câmara de gás. Então a pessoa fica presa em uma cadeira e vai receber um gás venenoso. Esse gás é o gás cianídrico, ou ácido cianídrico. Próxima figura, próximo ácido, o ácido carbônico, o H2CO3. O ácido carbônico é o ácido presente, ele vai estar presente no refrigerante, mas também na água mineral gasificada. Então, na água mineral vai ser injetado gás carbônico, CO2, observe aqui na tela. Vai ser injetado CO2, né, em presença de água, você tem água mineral, e o gás carbônico em presença de água vai gerar o H2CO3, o ácido carbônico. Só que ele é instável, ele é um ácido muito fraco, ele é instável, ele se decompõe espontaneamente e rapidamente. Então, assim que esse ácido é formado, boa parte dele volta para o estado inicial, que é o CO2 e água. Turma, mais um ácido, o ácido fosfórico, o H3PO4. Ele é usado na indústria de vidro, na tinturaria, nas indústrias de alimentos, na fabricação de fosfatos e superfosfatos, usados como fertilizantes. Mas no nosso dia a dia, principalmente, a gente vai se deparar com o ácido fosfórico nos refrigerantes, em especial nos refrigerantes à base de cola. O que acontece? Esse ácido ele vai atribuir à bebida o sabor ácido, ele vai conservar o produto por mais tempo, então ele tem essa propriedade de conservar as substâncias orgânicas, e ele vai aumentar a percepção do sabor doce daquela bebida. Então, em especial nos refrigerantes à base de cola, você vai ter essa presença do ácido fosfórico. No entanto, se acalme, é um ácido fraco. Existe uma lenda, e é uma lenda, que se você colocar esses refrigerantes à base de cola no ralo da pia, que está entupida, ele vai desentupir a pia, né? vai desgastar a gordura, vai corroer a gordura. Turma, isso é ficção, isso não acontece. A concentração desse ácido no refrigerante ela é muito baixa e ele é um ácido fraco, porque não faz sentido, olha só, não faz sentido colocar um ácido forte em uma bebida, né? A pessoa vai ingerir,
Então não faz sentido. Então é uma lenda, tá bom? Mais um ácido, o ácido acético, né? Talvez você não conheça por esse nome, né? Ácido acético, você não vai lembrar. Vai pensar assim, poxa, esse ácido eu nunca vi na minha vida. Bom, o ácido acético ou ácido etanóico, na verdade o nome mais correto é ácido etanóico, você conhece como vinagre. Então o vinagre é uma solução aquosa de ácido acético mais água, né? Uma mistura de ácido acético ou ácido etanóico mais água. É um ácido extremamente fraco, extremamente fraco. No entanto, já citamos aqui vários ácidos fracos que estão presentes na nossa alimentação. Mas não é porque esses ácidos são fracos que a gente vai exagerar. Ou seja, colocar muito vinagre na salada ou tomar muito refrigerante à base de cola, né? Porque nós vamos estar ingerindo ácido também, certo? E isso vai gerar essa hiperacidez. Tudo tem que ser feito com muito equilíbrio. Um ácido muito importante para a indústria é o ácido sulfúrico, o H2SO4. O ácido sulfúrico ele é um indicador, é um dos indicadores, melhor dizendo, é um dos indicadores da riqueza de um país, porque ele vai medir o quanto a indústria daquele país está desenvolvido. O ácido sulfúrico ele é muito utilizado na indústria, tanto na indústria química, mas também em várias outras indústrias. Então, é uma das substâncias mais produzidas, na verdade, das substâncias inorgânicas, é a mais produzida. E é um indicador do grau da economia de um país. Um outro indicador é o ácido nítrico, muito utilizado com relação aos fertilizantes, mas também na produção de plásticos, de papéis, ele é muito utilizado. Ele é o segundo produto inorgânico mais produzido, né? Então ele se alia ao ácido sulfúrico para gerar esse indicador econômico. Bom, e agora nós vamos fechar com algumas questões. Acompanhe aqui, por favor. Certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo o refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido, que nesse caso provoca a queimação no estômago, a rouquidão e mesmo dor torácica, são. Turma, acabamos de falar. O ácido presente no estômago é o HCl, o ácido clorídrico. Tudo bem? Mais uma. A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Ácido muriático, fosfórico, sulfúrico, nítrico. Isso e as suas aplicações. Limpeza doméstica, usado como acidulante em refrigerantes, desidratante, solução de bateria, indústria de explosivos e corantes. Bom, o que a questão quer? Quer saber quais são as fórmulas desses ácidos. Vamos lá. O ácido muriático é o HCl, o ácido clorídrico. O ácido fosfórico é o H3PO4. O ácido sulfúrico, né, grande indicador econômico, o H2SO4. E o ácido nítrico, que foi um dos últimos que a gente comentou, é o HNO3. Então, nossa resposta correta, a letra A. Show de bola, turma? Então, os ácidos estão muito presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O que é um ácido? O ácido é toda substância que, quando dissolvida em água, vai gerar como único cátion, ou seja, partícula positiva, o hidrogênio, o H+, certo? E quanto mais H+ for liberada na solução, mais forte será esse ácido, ou seja, a solução será mais ácida. Tudo bem, turma? Espero que tenham gostado e até a próxima. Saudação!